Tá no ar, chegou a vez. É o Pintando Negócios outra vez. Olá a todos, mais um episódio do podcast Pintando Negócios, toda quarta-feira às 20 horas no canal Pintando Negócios no YouTube. Hoje faz 2 semanas que não tivemos episódios, porque semana retrasada tivemos o evento Conexão Pintor, que hoje vamos falar um pouco desse evento, a ideia desse evento. E semana passada tivemos o carnaval, então tiramos uns dias para descansar. Hoje, o fenômeno não está no meu lado, ele está na minha frente. Boa noite, senhor Marcelo Marques. Boa noite, chefão. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Antes de a gente começar, agradecer o apoio da Tintas Brasília. Quem não conhece esse produto, por favor, entre no nosso site, procure os nossos produtos que você vai se surpreender. Tintas Brasília é um novo olhar para quem quer inovar. Queria fazer meu agradecimento em especial para a dona Margarete, que acreditou aí no nosso projeto e está nos apoiando aqui no podcast. Muito obrigado, dona Margarete. Tintas Brasília, um novo olhar para quem quer inovar. Chefão, você falou uma coisa muito legal no início. E antes de a gente começar a falar da conexão, que é uma das novidades aí para o ano de 2026, eu acho que vale a pena lembrar a todo mundo. Você também pode ter o seu podcast, você pode aqui gravar o seu treinamento, seja uma reunião corporativa. Nós temos um estúdio localizado no bairro do Limão, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 530, Conjunto 1, Sala 1. Venha nos procurar, venha conhecer a nossa estrutura, fale com o Renan, ele vai ter uma condição excelente para você. De alguma forma, nós vamos ajustar para que o seu sonho se torne uma realidade. Vem para um estúdio de altíssima qualidade. Então, falar uma situação muito importante que eu não via como um benefício. Faz 1 ano e meio que eu comecei a mudar essa visão, né? Que é entrar no mundo digital, né? E comecei devagar, eu como representante comercial. Comecei devagar, tá? Hoje, graças a Deus, minha página no Instagram cresceu bastante. Então, assim, eu venho reforçar que é muito importante o mundo digital. Tanto para a indústria de tinta, quanto para você lojista, para você representante comercial, divulgar o seu trabalho, divulgar as representações que você tem. Então, assim, o nosso estúdio, ele é muito preparado para você entrar no seu mundo digital, gravando conteúdos. Não precisa ser especificamente um podcast, né, Marcos? Como você falou, dá para fazer várias coisas no estúdio e dá para você gravar seu conteúdo. Então, nos procure, chame no direct, procure o Renan, ele vai te dar boas condições, que tem pacotes que cabem no seu bolso, porque é importante você entrar no mundo digital. Eu entrei, não me arrependo e graças a Deus só está crescendo. Você sabe, chefão, que em 2015, 2016, veio um movimento muito forte da questão do pintor, né? Se profissionalizar, entrar no mundo digital, e hoje ele é uma realidade nesse mercado nosso. E quando nós criamos aqui o nosso podcast, o fundamento disso é trazer também um lojista, trazer também o balconista, o gerente de loja, o representante comercial, mas eu percebo que a gente tem que movimentar um pouco mais esse mercado. Por quê? A indústria está se mexendo, o pintor está se mexendo demais. Mas aqui essa cadeia do balconista, do lojista, do gerente de loja, do representante, precisa entender um pouco mais que, além de marcas que a gente possa estar representando, possa estar trabalhando, existe um mercado que quanto mais esse mercado tiver aquecido, é melhor para todo mundo. Quem vai vencer? Quem estiver preparado para esse jogo, né? Mas a gente tem que deixar um pouquinho de lado aquela situação de que eu sou A, B, C ou D, mas a gente vir
poder vir aqui falar de negócio, falar de profissão, falar de uma dica para um lojista, e a gente sente que às vezes fica um pouco mais inibido para isso. Você sabe que eu falo o que eu penso, então eu vou falar o que eu penso, tá? Sobre isso. Quando nós fazemos o convite para algum representante, o lojista não tem problema, vieram vários, vão vir muito mais em 2026, gerente de loja, vendedores, porque a loja é multimarca, né? Mas quando a gente convida algum representante de uma indústria, de uma determinada indústria, é para falar de negócio. O podcast Pintando Negócios, ele tem um apoio da Tintas Brasília, né? Mas ele é independente. Quando você veio com a ideia, foi justamente para isso. Para dar voz para o comercial, para dar voz para o representante. Entramos no mundo aí de convidar pintores também, o que eu acho muito importante, porque no final nós dependemos do pintor, né, Marcos? Sim. Então, assim, hoje o nosso podcast ele é aberto. Ele é aberto para fábrica, ele é aberto para gerentes, é aberto para representantes, é aberto para vendedores de loja, gerente de loja, dono de loja e pintores também. Então, assim, quando nós fazemos o convite, é para sentar aqui e falar de negócio, porque, assim, o nosso negócio é tinta, é um mercado fantástico, a gente só sabe fazer, bom, eu pelo menos, né, só sei vender tinta, né, eu falo que se não tiver tinta eu morro de fome. Então, assim, venha de coração aberto, foi o que o Rafael da Salvabras falou, né, quando ele participou, né, que é muito importante participar de um podcast para você estar se divulgando, tá falando do teu produto, tá falando do teu negócio, falar do mercado, né? Então, assim, não é provocação quando a gente convida, né? É para falar de mercado, Não. falar de tinta, Como não você marca. disse, nós incluímos, na nossa ideia principal, nós fomos incluídos com os pintores, mas mesmo o pintor aqui dentro, ele fala de negócios, já reparou? Já. Ele não está falando se o produto A, B ou C, ou ele vem aqui com responsabilidade de falar do nosso produto, não, nada. Vamos dar uma dica como que o próximo possa estar um degrau acima. Imagina se cada um do nosso setor conseguir subir 1, 2, 3 degraus. Você sabe que eu sou um defensor da classe promotor técnico e representante comercial. Hoje mais representante, porque é onde eu atuo há 10 anos, né? Como representante comercial. E é o que você falou no começo. O pintor hoje tem muita voz no digital. É legal que continue assim. As fábricas também. Menos que o pintor, mas também estão crescendo no digital. Mas estão nesse caminho. Estão no caminho. Então, assim, lojista e representante, faça isso também. Porque aí fecha uma cadeia legal, aí fecha uma comunicação. Fábrica, representante comercial, lojista e pintor. Fica uma roda perfeita. Você percebeu que a gente faz muito essa pergunta na rua, quando a gente acaba trabalhando junto, perguntar para um lojista se tem rede social? Ah, quase eu não mexo. Gente, hoje não dá mais para viver dessa forma. O lojista, às vezes, ele não vai ter esse tempo, mas ele tem que ter uma pessoa. Você percebe, propriamente, eu e você, chefão, nós temos um lado comercial aflorado, a gente gosta de rua, a gente gosta de visitar, como todo representante, como todo homem de venda, a gente quer sentir o trânsito, a gente se estressa, mas nós não temos a expertise dessa parte de trás de um podcast. Nós tivemos que trazer uma pessoa que conhece isso para dar todo o suporte e a gente sentar aqui e só fazer o podcast. Então, e evoluímos muito, hein? Muito, porque essa pessoa se preocupa com tudo. A gente só põe a nossa cara aqui, né? Então, assim, o lojista, ele precisa entrar nisso, sabe? Sim. Ele tem que divulgar a loja dele, a não ser que ele não acredite na loja dele. Mas quem não acredita? Então ele tem que entrar nisso, ele tem que estar junto, ele tem que cada vez divulgar mais, ele tem que estar com representantes, com indústria que queiram mostrar ele também, porque ele precisa desse estímulo. Eu comecei esse trabalho há poucos meses e deu resultado, cara. Alguns foram contra, porque eu acho que tá dando certo um trabalho quando você começa a incomodar, né? Sim, mas normal, essa é a sua temperatura, né?
Mas eu vejo muito pelos clientes. Eles pedindo para ir lá, para refazer o trabalho, para tipo, né, me divulgar de novo, dá resultado. Eu vou contar uma passagem rápida. Eu tava com a Michele. Um beijo, amor. Você tava com a Michele em São José do Rio Preto, chefão? E deu vontade da gente comer um espetinho. 8 da noite, sei lá. Eu fui pro Instagram. Achei o espetinho. E tava entregando exatamente o que me vendeu no Instagram, né? Então, assim, hoje o Instagram é uma ferramenta de venda fantástico. Te dá muita força. A gente divulga aí as representadas que eu tenho. Eu divulgo Pintando Negócios. Márcio Costa divulga o Pintando Negócios Representações. Acaba divulgando as representadas que eu tenho, né? Tem gente do Brasil inteiro perguntar: onde eu acho essa tinta aqui na Bahia, um exemplo. Aí eu passo o telefone da empresa. Então, assim, acaba ajudando outros representantes de outra região. Se virar uma cadeia, todo mundo começar a fazer, vai ser fantástico. E eu não falo só de Brasília, eu falo da profissão. O representante começar a se divulgar. Você é um cara que hoje tem uma rede social legal aí, né? O podcast fez isso com a gente, né? A gente entrar com mais força no digital. E eu e você, graças a Deus, temos a mesma sintonia e os mesmos objetivos. Então, assim, hoje a gente entrou no digital e eu tenho certeza que a gente não vai parar, daqui é só pra cima. Se percebe, você mesmo disse, né? A Brasília, que é a empresa que hoje nós tiramos ali o nosso sustento, ela é uma empresa extremamente aberta com isso. Sabe por quê? Nós sabemos que na rua existe a concorrência e vai vencer quem fizer o melhor trabalho. Isso é o certo. Sim. Agora, ninguém precisa ser inimigo de ninguém, chefão. Eu não preciso falar mal do concorrente para me vender. Pelo contrário, eu tenho que provar o meu valor, o que a gente está propondo a fazer para seguir. Por isso que a gente entrou esse ano com essa novidade, que foi feito em São José do Rio Preto. Nós tivemos um piloto e que foi, fantástico, onde nós levamos o Biguar, onde nós levamos o Paulo, né? Um abraço para o Biguar, um abraço para o Paulo, mas ali, vamos deixar ali 1 hora, 2 horas, o pintor, sem o massacre, que minha tinta, minha tinta, minha tinta, minha tinta. A gente pode falar de tinta de uma outra forma. Então, vamos ajudar o pintor, como ele faz um orçamento, como ele se apresenta, como que ele pode crescer numa rede social, como que ele pode se apresentar, como ele não deve fazer. E ali a gente conseguiu com muito esforço. Nós tivemos o apoio da Salvabras, nós tivemos o apoio da Castor, nós tivemos o apoio do Sheik, do Jean, da Tradicional, da Capate Tinta, que estavam presentes. Nós tivemos o apoio da Brasília, mas assim, independente disso, a gente poder se comunicar com o pintor e fazer ele cada vez subir mais. Eu teve ali algumas coisas que depois a gente pode passar, alguns cortes que vão aparecer. Me chamou muito a atenção, chefão, em um momento em que o pintor falou assim: não, aqui é só preço. Pô, isso dói pra gente, porque nós estamos acostumados a não vender preço, porque a partir do momento que você vende preço, você não garante nada do que você está fazendo. Nós temos que vender serviço, nós temos que vender toda aquela situação. E aí eu brinquei, eu puxei um maquinário que ia ser sorteado e um boné. Quem quer participar do sorteio do boné? Ninguém. Aí quem quer da máquina? Todo mundo. Mas vocês não querem o mais barato? E por que não foi todo mundo no boné? E era o boné do Pintando Negócio, que por sinal que é muito caro. E muito bonito. Não, eu tô querendo dizer assim, poxa, a gente tem que valorizar todos os sentidos, né? A gente tem que parar com essa guerra de que preço é que acaba com tudo, preço é que melhora, preço que vai vencer. O que vai vencer é o seu trabalho. Deixa eu, antes de entrar nesse mérito, falar que faz 1 mês mais ou menos saiu o registro, né, da nossa marca Pintando Negócio. E isso me deixa muito feliz, porque muitos no começo não... Tem gente que não acredita até hoje.
Mas só a gente sabe o quanto a gente lutou. Foi gerar um filho, né? Porque quanto que a gente esperou para que saísse? Não, e quanto custou você crescer um nome, e graças a Deus tá crescendo. Então, só para parabenizar a nós mesmos aí por essa vitória. Quando a gente fala de Conexão Pintor, foi uma ideia minha e tua, né? Que é o que eu falei no começo aqui também. No final é sempre pelo pintor, tanto automotivo, imobiliário e industrial. Eu defendo muito a classe do pintor, você também, porque nós dependemos dele, né? Tanto no nosso ramo, no caso, é mais do automotivo e imobiliário, porque a gente atende varejo e loja de tinta. Gostaria de fazer um agradecimento especial pro Biguá, pro Paulo, que tiveram lá palestrando, os pintores, aos lojistas que nos apoiou, né? Também o Jean, o Sheik, Jean Collor, Sheik Tintas, Tradicional Tintas e o Capate Tintas. Agradecer demais a Salvabras e a Castor por nos apoiar nessa ideia. Foi um piloto, teve alguns erros que vai ser corrigido no segundo. Foi numa conversa minha e tu que surgiu esse projeto, né? E assim, a ideia é continuar ele. Já tô dando um spoiler aqui. Pessoal, não é nada combinado aqui não. Eu falo, se eu tiver errado, você me corrige. Mas nós vamos continuar esse. A ideia é começar com 4 desse por ano, não é Sim. isso? Cada 3 meses. Isso. Daí depois fazer 6 por ano. Aí eu acho que é o máximo, porque é o dá tempo para organizar o evento, que é a cada 60 dias. Sempre para você, pintor profissional. E foi muito legal, porque é o que você falou, não teve marca. Salvabras foi lá, nos apoiou com um brinde para pintor, a Castor também, mas ninguém falou de marca. De tinta, de ferramenta, de equipamento. Pintando Negócios sorteou os equipamentos com os devidos apoios aí, né, dos parceiros, né? E foi muito bom, apesar de a gente encontrar alguns erros, porque eu e você somos muito críticos nisso. Mas foi bem legal o Na evento. realidade, a gente coloca que são ajustes para melhorar ainda Sim. mais, né, chefão? Não podemos esquecer também do apoio que a Brasília deu para a gente poder fazer isso, do apoio que os lojistas estiveram lá presente. Eles poderiam estar resolvendo as suas vidas particulares, não, eles fizeram questão de estar lá. Presente. Eu acredito que esse pontapé que nós demos foi através da sua iniciativa. Você veio com essa situação para que a gente pudesse criar algo e a gente pode incrementar, porque a gente tem para fazer para o pintor, a gente tem para fazer para balconista, para gerente de loja, para representante comercial. Nós temos uma infinidade de caminho. O que é importante é ser feito com carinho e com clareza e com honestidade, né? Sim. O que você pode contribuir para que essa classe melhore? Sim. Sempre a ideia é essa, né? Passar uma mensagem, né? O Conexão Pintor foi muito gostoso. Muito, muito, Foi muito. muito gostoso. Peço desculpa por um erro que nós tivemos do sistema de sorteio. Mais uma vez, só que o Pintando Negócios Assumiu, né? assumiu o erro e foi lá e presenteou o pintor. Então a gente ia sortear acho que 6 equipamentos, fora os equipamentos do Juliano Alcântara. Um abraço, Juliano. Acabamos sorteando 7, um a mais, né? Porque houve um erro no sorteio. Mais uma vez, desculpa, como nós falamos. Temos que fazer alguns ajustes para ficar 100%, né? E você sabe que eu achei muito louvável essa correção, que inclusive você foi na obra entregar. Você Mas- não foi porque você tinha compromisso. Sim. Teve que voltar para São Paulo Sim, correndo. Né? sim. Mas eu digo assim, pensa, o que o pintor ia pensar? Pô, esses caras são picareta, eu não quero mais saber desses caras, eu não apareço mais lá. Não, pelo contrário, tem o erro, foi identificado o erro, vamos lá e vamos Vamos acertar. resolver e pronto. É exatamente isso. É o que a gente faz, né? Isso daí eu aprendi muito com você. Vamos eliminando o problema e, putz, todo dia tem problema. É um atrás do outro, mas você sabe que o problema também é bom, viu, chefão? Porque o problema faz a gente crescer demais, Faz né? a gente nos fortalecer cada vez mais. E que o próximo... O Pintando Negócios que eu quero falar é que o Pintando Negócios não faz assédio moral com ninguém, tá?
Então, tipo assim, a gente jamais ia deixar esse erro jogar para um lojista, assumir a bronca. Não. Se o erro é nosso, nós vamos assumir e vamos resolver, que foi o que nós fizemos. Porque não tem o que discutir. Aconteceu na hora ali, pô, vamos resolver. Não resolveu na hora, vamos resolver em seguida. Não dava, porque era 10h30, 11 horas da noite, nós tínhamos que dormir. E o pessoal precisava trabalhar. Nós também, né? Porque nós andamos 450. Foi um prazer estar em São José do Rio Preto, é uma cidade Como que eu sempre, amo. É uma cidade que eu amo, que eu devo profissionalmente tudo a São José do Rio Preto. Hoje eu tô atuando lá só com a linha imobiliária, mas tem muitos clientes da linha automotiva aí da Brasília que ainda me ligam de lá. E é um prazer, sempre vou estar disponível para ajudá-los. Porque virou amizade, né? Não é só negócio. O mundo não é só negócio, né? Mas foi fantástico o evento e assim, já dá vontade de fazer outro. Se o dinheiro desse, Marcos, eu faria um por mês. Mas o custo é muito alto. É alto. E é uma situação, chefão, que nós vamos ter em outras cidades, nós vamos ter aqui na capital também. Então, assim, todo mundo vai poder participar, né? Porque uma das coisas que eu gostei muito, para pensar uma coisa, chefão. Cada rosto que a gente viu ali tem uma preferência de marca. Cada rosto de lojista que nós vimos ali defende a loja deles. E todo mundo conviveu muito bem, porque ali nós deixamos de lado essa situação, loja, tiramos tudo e falamos assim, vamos para um bem? Porque a fábrica desenvolve um produto para chegar no lojista, que desenvolve um atendimento para chegar no pintor, para depois vir para o consumidor final. Bom, se a gente parar para pensar, tava o Márcio e o Marx do Pintando Negócios, que representam a Brasília, Tintas Brasília, correto? O Paulo Amorim Obras, que é independente. O Biguá, que é influencer, né? Da Sherry Williams, da SW Pro. Os lojistas que são multimarcas. Tem Brasília, mas são multimarcas. Os pintores com as suas preferências. E não foi falado de tinta. Foi falado de tempo. Você deu uma palestra excepcional. Te parabenizar aí pela sua palestra. O Paulo também fez uma demonstração do início da carreira dele até hoje, falou sobre vivência internacional. E o Biguá falou do que hoje é muito forte pro pintor, que é a rede social. Né? Fundamental. Então, assim, tava todo mundo ali, cada um que veste a sua camisa, mas no final todo mundo sabia de todo mundo, mas todo mundo se respeitou, não foi falado de marca, foi falado em prol do pintor profissional. Gente, com tudo isso que foi feito, a gente tem certeza que para todos que participaram, pintou negócio. Ah, sim. Uma outra situação que eu tenho que pedir desculpa, Marcos, é que a internet do hotel não nos ajudou, né? É que são os detalhes para ser ajustado. ajustado. Então a transmissão ao vivo foi complicado, caiu, teve que refazer. Então assim, a gente pede desculpa por isso, é o que nos ajustes que nós falamos. O próximo eu vou tentar convencer o meu chefão, meu sócio, de ser em Ribeirão Preto, porque eu também tenho um carinho especial por aquela região. Biguá, já esteja ciente que eu vou te convidar novamente, que você é da região. Mas a próxima não vai ter esse tipo de problema, porque nós vamos tentar organizar tudo antes para não ter o problema. Porque tudo é evolução. Nós começamos num estúdio de podcast, que a qualidade era inferior. Fomos para um mediano, depois fomos para um legal e montamos o nosso, pegando um pouquinho de cada e ficou tudo top. Entendeu? E uma coisa importante, chefão, sempre deixar para a cidade ou para a região que a gente for fazer o Conexão Pintor, é que não existe nada fixo em relação pintor, lojista, não. Nada disso. Nós vamos buscar sempre naquela região a importância das pessoas para que a gente possa divulgar alguém da própria região. Então assim, poxa, em São José do Rio Preto, o próximo que a gente fizer tem o pintor A, B ou C que se destaca demais. É uma forma até de retribuir para eles. Sim. Os parceiros, lógicos, que é os que nos procuram, que é os que querem estar junto nesse evento, mas também é aberto para qualquer lojista que queira participar. Para qualquer fabricante que queira participar, porque não é sobre marca, é sobre o pintor.
Sempre é sobre o pintor. Nosso podcast não, ele é aberto. Diretores de indústria, gerentes, representantes. Nós conversamos muito sobre isso. E a pegada mais nossa é essa. Estamos com um projeto aí que eu conversei ontem com o meu gerente, meu sócio, Marcelo Marques. Então nós estamos com uma ideia legal aí para realmente o Pintando Negócios voltar para a raiz dele, que é mais comercial. Até pintor, quando vir falar só de comercial, ficar falando de aplicação, de produto, porque já tem muito podcast para isso, né? E tem muito podcast já disso, né? O nosso pegada comercial, a ideia é essa, mas nós vamos fazer um outro negócio aí que aí vai ser aberto. Quero parabenizar, Marcos, aqui o Davi, que está fazendo o programa O Mundo da Tinta Não Para, dentro do nosso canal. Parabéns, Davi, tá show de bola seu programa, que continue assim e que você só vai crescer. Você sabe que eu paro ali, ou de madrugada, ou no fim de semana, eu vou lá ver, o do Davi tá muito top, ele vem evoluindo muito e vai ficar um fera nisso, na apresentação. Vai sim. E o gostoso é você colocar também isso, né? Você colocar partes contrárias ou distintas ou concorrentes na mesma mesa e que o assunto flua. Sem necessidade de, gerar uma polêmica, gerar isso, gerar aquilo. Não, o que cada um pode fazer de melhor. E tem muitos ainda para vir aqui, muitos para a gente fazer. E eu acredito que o próximo já vai ser um passo muito mais acima do que a gente já conseguiu. Que legal. O Davi, é o que a gente fala, né? Muito pintor, né? O Davi, com o programa O Mundo da Tinta Não Para dentro do Pintando Negócios, vai focar só em 99% pintor. Então, assim, o Pintando Negócio sempre vai estar pensando em todos os setores do ramo de tinta. Seja ele comercial, seja ele pintor. E vamos para cima, vamos dar continuidade aí nos nossos projetos. É o que eu falo, o mundo digital é importante e o Pintando Negócios entrou no mundo digital com força. Eu lembro ano passado, quando nós concorremos a um prêmio, foi uma surpresa, uma grata surpresa. Você vê, daquela época para cá já evoluímos muito. Tenho certeza que 2027 vão estar mais evoluídos, porque nós temos que buscar sempre a evolução, não ficar na mesmice. E olha que isso a gente não tem medo, hein, chefão? Ah, não, eu e você somos meio loucos, né? A gente gosta de desafio, né? Cada vez mais, né? Não, uma coisa importante, eu volto a falar disso, com tudo isso que a gente vem fazendo, em nenhum momento a gente deixa os nossos afazeres de lado. Pelo contrário, o empenho cada vez é maior, a responsabilidade é maior. As pessoas falam assim, por que criar um estúdio? Primeiro, que o nome já diz, se nós estamos aqui, pode pintar um negócio. Segundo, você repara que hoje a gente tem uma flexibilidade de horário absurda e coisa que quando a gente tinha um estúdio terceirizado, não, era na hora que dava ali, muitas vezes você tinha que romper alguma coisa que você ia fazer, né? Ou colocar ela para depois. Hoje não, hoje a gente consegue fazer conforme a nossa necessidade. Foi pensando no nosso trabalho também, eu acho que assim, para qualquer indústria, né? Se o representante não está dando resultado, ele vai ser trocado. Se o gerente não está dando resultado, ele vai ser trocado. Independente disso, se um dia o Márcio, Pintando Negócio, quiser viver só do digital, porque eu sou chamado de, você sabe, de blogueirinho, influencer, tem um gerente aí que falou que eu sou showman. Showman? Num café da manhã ele me falou isso. Porque aquilo que eu falei no começo, não é porque nós estamos incomodando. Porque nós estamos fazendo um trabalho bem feito. A gente não quer incomodar, a gente acaba incomodando, porque a pessoa vê como incômoda, mas é porque está fazendo bem feito. Então, assim, se um dia o Márcio, Pintando Negócio, quiser viver só do mundo digital, ele vai viver só do mundo digital. Ele vai sair de onde ele trabalha para viver só do digital. Agora, o Márcio ama vender tintas.
e gosta do digital, porque eu peguei amor nisso. Então, assim, se ele quiser, ele vai fazer os dois, porque ele E, vai arrumar lógico, tempo para isso as e dá para pessoas ser fazem feito. o que realmente tem prazer. E dá para ser feito isso, entendeu? As pessoas não entendem isso. Mas tá tudo certo. Eu, assim, ó, tentaram me brecar, mas não conseguiram. Em que sentido, chefão, você fala? Ah, pra parar de fazer meus conteúdos. Tá doido. Hoje, em pleno 2026, Mas não conseguiram. E não vão conseguir, porque hoje virou uma característica minha. Engraçado que eu gravando o conteúdo, eu estou trabalhando. Não tô lá gravando só o conteúdo. Eu não vou parar, vou continuar e com novidades. Sabor novidades. E assim, chefão, você já tá no digital, você tem que se aprofundar. Eu sempre te falei muito isso, se aprofunde, seja diferente, vamos ser diferente. E nós temos que buscar isso. temos, com certeza. E vamos buscar. Vamos, cada vez mais. Que top, chefão. Será que no próximo episódio você já tem convidado especial? Já. Uma das coisas que eu acho legal a gente passar para o pessoal é que vira e mexe na nossa agenda, a gente sempre abre ali uma brecha para fazer um episódio eu e você. Até porque dá saudade, né? Faz que tudo começou, né? E o porquê disso? É uma hora que a gente consegue refletir muito os temas que estão sendo falados, as linhas que estão sendo traçadas, tá? Aonde o caminho que a gente está indo. Sim. Ali a gente se reorganiza, tá certo? Olha, aqui a gente tem que corrigir, aqui a gente tem que falar, porque não é só, traz o convidado. Não tem quem faça hoje. Laça um ali na esquina e traz. Aí não, isso aí fica tão banal. Ou a gente vem, traz conteúdo, ou a gente não traz conteúdo. Sim. Sim. Acho que esse é um dos pontos primordial do Pintando Negócio. E que ainda vem muita coisa. Como o pessoal diz, depois do carnaval, feliz ano novo. Então agora realmente começam as coisas e vem muita novidade aí pela frente. Pô, que bom, hein? Alerta de spoiler aí, galera. Quando você me convidou lá atrás, eu falei, esse cara é louco. Eu gostava de ver quietinho no anonimato. Você viu que virou 1 ano e meio depois, né? Quase 2 anos já. A minha vida hoje profissional é totalmente exposta. A tua também. Podcast, aí vem estúdio, que virou um negócio. E, putz, tudo com recurso próprio, né, meu? Que Do luta, bolso, né? Do bolso. Que luta. É um investimento alto. Então, assim, a gente tem muito amor, é o que eu falo, eu tenho muito amor no nosso nome, Pintando Negócios, e no nosso negócio, que além do nome virou um negócio. Porque a gente sabe cada tempo que a gente gastou, cada dedicação, cada suor, cada discussão, porque houve algumas Sempre, né? discussões positivas entre os 3 sócios do Pintando Negócios, porque o Renan, ele não é só um prestador de serviço, ele é um sócio do Pintando Negócios. Nós fizemos questão, né, de chamá-lo para isso. É que ele gosta de viver ali só na área técnica. Mas a gente dá muito valor no nome e no nosso negócio, porque a gente sabe o quanto a gente suou para isso, né? E também já deixar um comunicado para todos os representantes, lojistas, pintores. A nossa agenda ela tá um pouco apertada, mas nós vamos achar datas para poder convidar novos pintores, novos lojistas, representantes. A gente veio até o carnaval, agora realmente, feliz ano novo, né? Como você falou, é o brasileiro. Mas nós estamos vendendo tinta desde o dia 2 de janeiro. E estamos fazendo o nosso negócio acontecer, que é o estúdio. Então, pessoal da indústria também, né? Então, sempre assim, tem uma palavra aí que pode nos ajudar. Agora, depois desse carnaval, vai vir muita novidade em relação a isso. Representantes comerciais, indústrias, lojistas, pintores, porque
vamos mudar um pouco para não ficar na mesmice. Aquilo que você falou, não adianta só, não tem convidado, vamos chamar o fulano de tal que ele tá disponível. Não. Pintando Negócio sempre teve um fundamento cada convidado, né? Então, assim, vem muita coisa boa por aí, muito convidado diferente e sempre do ramo de tinta. Boa. Top demais, chefão. O mundo da tinta não para deixar bem claro. Nós passamos pro Davi. Eu passei pro Davi. Nossa, quando eu falo é porque tudo pintando que envolve digital, eu falo Pintando Negócio. Mas era meu, né? Eu passei ele pro Davi. E falei pro Davi que eu vou dar toda a força possível para divulgar o mundo da tinta não para. E, no entanto, ele tá usando o nosso canal, vai continuar. Então, muita gente pergunta, mas por quê? Porque administrar 2 nomes, 2 canais é difícil. Então, nós cedemos um espaço no nosso canal pro Davi fazer o programa dele. Ele convida quem ele quer, dele o programa só. Usa o nosso espaço, né? E usa o nosso canal. Então, deixar bem claro aí que Mundo da Tinta não para, não tem nada a ver com Pintando Negócios. É um programa que está dentro do Pintando Negócios. Se alguém quiser criar um convite, algum programa, e quiser conversar com a gente para ter dentro do nosso canal, Quiser apoiar... Vamos sentar e conversar, porque começar um canal é muito difícil, né? Ainda mais o nosso aí, é muito nichado o nosso mercado, né? E quiser apoiar o Davi, né? Conversar direto. Conversa direto, chama o Davi, porque ele tá custeando tudo do bolso dele também. E a gente sabe, se a gente já sabe a dificuldade de montar um estúdio, você bancar um podcast... Não é fácil. Não é fácil. E assim, os podcasts acabam ajudando muito, né? Demais. As pessoas com informações, novidades, alguma técnica diferente. Então, assim, quem quiser apoiar o Davi, o Mundo da Tinta não para, entra em contato direto com ele. Tá dentro do nosso canal o programa dele. Mas o Mundo da Tinta não para, tem nada a ver com Pintando Negócios, tá? Independente é do Davi. Você falou de um assunto de que quando a gente tá numa rede social, acaba incomodando um pouco. E o pessoal fala que, como você disse, blogueiro, influencer, showman, quer aparecer, quer isso, quer aquilo. Mas já parou para pensar que quem põe a cara nisso, o único objetivo dele é querer ajudar? Sabe por quê? Porque você traz outras pessoas que estavam anônimas no mercado e você deixa a pessoa falar sobre o que ela faz. Sim. Sobre a profissão dela, pela loja dela, qual é a estratégia que ela usa, como poder atingir o sucesso. Então, assim, como eu quero aparecer, como eu quero fazer isso, se o principal objetivo é dar oportunidade? Marcos, é assim, ó. Eu volto a falar, né? Quando você incomoda é porque tá no caminho certo. E eu falei isso num podcast quando nós fazíamos um segundo estúdio nosso no Mediano. Eu escolhi sair de cima do muro, eu escolhi ser vidraça e do que eu falei daquele dia pra frente, só piorou as coisas e eu não tô preocupado. Porque, tipo assim, eu estou no caminho certo. Sou teimoso também, um ariano meio teimoso. Eu vou até o fim pra dar certo. Mas assim, se tá dando certo, tá dando resultado e o meu cliente tá gostando, meu amigão, eu não vou parar. É o que vale. É o que vale. É o que vale. Né? Você vê, os clientes do interior pediu pra mim lá fazer o conteúdo na loja deles. Na mesma semana. Teve lojista do interior que cobrou que ele não tava no evento. Sim. Nós vamos fazer um só com ele. Mas assim, quando o lojista me convidou, você não vai vir pra cá pra fazer o conteúdo na minha loja? Tá, uma semana depois eu fui desligado ali, automotivo do interior. E eu poderia não ter soltado o conteúdo, mas soltei. Por quê? Porque eu falei, né? Só negócio, né? E os caras gostam da divulgação, porque o Instagram, ele dá uma entregada aí bastante, né?
Com certeza, chefão. E assim, eu acho muito, hoje eu falo muito, com muita força. Entre no digital, É importante. que é importante. Se bom pro divulgue. seu negócio. Isso. É Se bom pra sua divulgue. imagem. Se autodivulgue, né? Isso, é bom pra sua imagem. É importantíssimo. Nossa, no começo a gente era acanhadinho, né? Hoje a gente não quer parar de falar, né? Não, mas a gente tem que parar pra trabalhar, né, também, né? Porque as pessoas pensam que a gente só vive atrás de uma câmera hoje, né? Você é doido. Só que a gente... Isso aqui é 1 horinha por semana. Na hora, então, só que essa 1 horinha que a gente podia estar de boa, Como ou com a esposa, com os filhos, com Ou sei turistando. lá, do jeito que a pessoa quiser, né? Eu vou falar uma coisa e vou turistar, exatamente isso. Sabe por que Só que- que a gente tá Sabe por quê? tentando fazer o crescimento. Sabe o que é engraçado? Ah, você é um influencer, um blogueiro, um showman. É, mas eu não fico turistando. Tem muito representante que fica na casa dele digitando pedido, recebendo pedido pelo WhatsApp, por e-mail. Só que ele visita também. Eu tô mostrando o lado da visita, eu não tô mostrando o lado só do isso. escritório, porque o representante também ele tem que ficar. Se o escritório dele é na casa dele, ele tá no escritório, ele tem que ficar Mesmo porque, pra fazer a parte burocrática. se você pega a última semana do mês, o representante ele tem que estar muito bem controlado para ir buscar todos os negócios Sim. dele. E se ele for, nessa última semana principalmente, visitar todo mundo, ele vai perder tempo. Ele vai deixar cliente sem produto. Sim, então assim, as pessoas que falam que eu saí da casinha fazendo esses conteúdos, tal, é no momento que eu tô indo visitar o cliente. Porque tem um momento do Márcio ficar no escritório, agora uma coisa eu te falo, eu não fico turistando. Eu não fico turistando não, meu amigo. Se eu tô na rua é pra trabalhar, lógico. De fim de semana eu turisto, mas durante a semana eu não turisto não. Eu tô Fechou. trabalhando e fazendo conteúdo. Mais alguma coisa? Perfeito, chefão. Quarta-feira, na próxima quarta-feira já tem um convidado aí muito interessante. Só vai ser divulgado na quarta-feira esse episódio. Nós costumamos soltar 2 dias antes qual episódio que vai passar na quarta, né? Tipo, a gente divulga na segunda, terça, pra vir na quarta. Nós vamos divulgar só na quarta-feira. Quem que vai estar participando do podcast? E é uma novidade legal aí, né não? Com certeza. Vamos pra cima, Vamos pra companheiro. cima. Um abraço, lenda, companheiro. O teu jargão, teus bordão ficou até hoje, meu Tá amigo. gravado. Gente, toda Gente. quarta-feira, às 20 horas no YouTube. Precisou de um estúdio? Procure o Pintando Negócios, procure o Renan, fale com ele. Tem condições legais. Entre no mundo digital, que é muito importante. Gostaria de agradecer, senhor Marcelo Marques, Obrigado, por esse chefão. episódio só meu e seu. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham, E até todos a que próxima. nos seguem. Até a próxima. Valeu, gente.